paz, a paz, boa noite. Nós vamos convidar a minha mãe para entrar agora aqui na live. Enquanto isso, todo mundo que vai chegando aí, sejam bem-vindos. Essa live de hoje vai ser muito especial, muito emocionante. Vamos aqui chamar minha mãe, porque daí a gente já começa junto. Vamos lá? Eu peço para que minha mãe ou quem esteja aí com ela, que eu acho que é o meu cunhado, minha irmã, para que vocês entrem no Instagram da igreja e aí para a gente fazer o convite. Então entra aí no Instagram, que aí nós vamos fazer o convite assim que vocês entrarem, tá? Gente, hoje é um dia muito especial para mim. Pensando numa semana de testemunhos, nós escolhemos pessoas para testemunhar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história. E quando eu pensei sobre isso, eu pensei logo em falar sobre superação. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de superação, né? Então, eu pedi até a Deus mesmo a direção para a gente ver quem ia testemunhar. Tem muito mais gente para testemunhar, só que com relação ao testemunho de hoje, é muito forte para mim, porque é bom porque vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, que é uma história de muita superação, de muito milagre, de muita provisão de Deus. Com certeza aí vai entrar minha família em peso, já estou vendo muita gente entrando aqui, a pastora Claudiane, a Viviane está aí também, com certeza outras pessoas vão entrar. E eu peço para que o Alexandre aceite, eu já mandei para aceitar, para ela poder entrar com a gente aqui na live compartilhada. Então, é uma live para você assistir com a sua família, para você se emocionar, para você vivenciar comigo um pouco, né, da história da minha família, da minha casa, e para que vocês possam também, juntamente comigo, celebrar tudo que Deus fez e faz até hoje, né? Porque é uma vida totalmente de superação em Deus. E nós cremos que o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações. Eu gostaria muito, muito, muito de orar, mas eu estou esperando ela entrar. Tá, pastor Alexandre? A gente já convidou a Claudiane. A gente já fez convite para ela. Se você puder aceitar, para ela poder entrar comigo. O convite já foi enviado. Só aceitar e a gente vai compartilhar essa live. Como eu estava dizendo, Cassiano... Agora. Oi, mãe, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim. E você tá me ouvindo? Estamos sim, ouvindo sim. Agora, se o pessoal tá ouvindo bem, eu gostaria que desse um feedback para a gente poder falar tranquilamente. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção do Senhor. Então, mãe, eu estava aqui dizendo, nossa, como está elegante, né? Com um turbante aí na cabeça. Com muita alegria que nós estamos aqui com uma pessoa que, se for para falar de superação, o nome dessa pessoa é Cleonice. E como eu estava dizendo, né? Quando eu escolhi uma pessoa assim para falar sobre superação, eu escolhi minha mãe. E vocês vão entender perfeitamente o porquê disso. É uma pessoa que superou muitas adversidades para chegar até aqui, né? Criou 5 filhos, para a glória de Deus, todos estão caminhando nos caminhos do Senhor. Quero profetizar na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, que a sua família todinha é do Senhor, e ela irá servir totalmente ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, porque nós temos crido nisso, nós temos profetizado isso, e nós sabemos que Deus ele vai fazer. Então, assim, nós vamos falar sobre alguns pontos principais, né? Porque é uma história longa. Eu sempre digo para ela, mãe, você deveria escrever um livro, né? Deveria escrever um livro porque é uma história que emociona, é uma história que encoraja, é uma história de uma guerreira mesmo. E eu falo para ela, tem que escrever um livro porque é uma história muito boa. Enquanto ela não escreve esse livro,
a gente vai conversar um pouco sobre essa história, né? Hoje não é uma live de uma pregação, mas com certeza o testemunho vai ser uma pregação, né? Vai falar muito aos corações. Tem algumas pessoas entrando aí de Brasília, vi ali que a Magda entrou, vi que a irmã Marli está aí também. Então o pessoal está entrando ainda e nós cremos que vai ser uma benção. Para iniciar, nós vamos fazer uma oração. E depois nós vamos iniciar com ela, né? Vou perguntar algumas coisas, ela vai discorrer um pouco sobre alguns pontos, assim, que nós entendemos, né, em conjunto, que seria bem interessante falar para vocês. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí, e eu gostaria que você colocasse toda a sua família diante do altar de Deus. Hoje é uma live familiar, né? Então, você tem a sua família, você sabe suas necessidades. Então, coloque a sua casa e a sua família na presença do Senhor nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos online, Senhor, mas mesmo assim próximas, Deus, porque o que nos une é o amor. Deus, eu te louvo por esse momento extraordinário em que eu posso dividir com a minha mãe, Senhor, a história da vida dela. Uma história da qual eu também faço parte, Senhor, e eu sei que vai tocar em muitos corações. Pai, as pessoas vão entender como é uma pessoa que passa por tantas adversidades e leva a vida sem reclamar, sem murmurar, e por isso, Senhor, o Senhor abençoa tanto. Deus, eu creio, Pai, que nessa noite muitas vidas serão tocadas, muitos sonhos serão restaurados, Senhor, muitos corações serão reacendidos, Pai, porque eu sei que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu separei um versículo para a gente começar essa conversa que eu sei que a minha mãe gosta muito, né? Que está em Lucas 1:37. Que ela sempre falava muito pra gente esse versículo, né? Foi um versículo que a vida toda, sempre diante do impossível, sempre diante das adversidades, ela falava esse versículo, que eu acho a cara dela, e aí eu escolhi esse versículo pra gente começar. Porque para Deus, mãe, nada é impossível. Porque para Deus, nada é impossível, né? Verdade. E sempre a senhora falou muito esse versículo para a gente, e eu tenho certeza que justamente por causa da sua história, né? Então, assim, a gente percebe ao longo da vida que todas as pessoas que têm um chamado, um propósito em Deus muito grande, o inimigo ele tenta destruir, ele tenta, né, fazer parar, ele tenta acabar com a vida da pessoa. E com a senhora não foi diferente, né, mãe? Eu queria que você relatasse um pouquinho como que foi a sua história, muito rapidamente, essa parte com seu pai, especificamente. O meu pai, ele, a princípio, ele era uma pessoa boa, né, trabalhadora, uma pessoa muito responsável, a princípio. Até meus 7 anos eu me lembro dele rigoroso, né, mas aquela pessoa que construiu. É tanto que até os meus 7 anos ele já tinha construído uma vila de casas, e ele já tinha os aluguéis, né? Só que daí para frente ele era boêmio. Então entrou na bebedeira, virou alcoólatra, e desse período, na minha adolescência, juventude, né? Então foi muito difícil, porque ele era alcoólatra. Então não tinha direito de ter amigo, levar em casa. Ele me batia muito também, né? Porque eu era mais velha e pelo juízo eu fui determinado de ficar com as minhas 2 irmãs com ele em casa, e os meninos ficavam com a minha mãe no bar, né? Então foi um período muito difícil mesmo, mas eu tinha muito respeito com meu pai, porque ele era meu pai, né? E eu me lembro, é interessante isso, que assim, sempre a senhora honrou muito o seu pai e sua mãe, né? É de família, vocês todos, né? Os irmãos, a gente percebia muito essa honra, né? E isso é um princípio, gente. Sem isso, né, não tem como prosperar. E eu me lembro muito de uma história que a senhora contava, né? Que ele, uma vez, até tentou tirar a sua própria vida, não foi isso que aconteceu? Verdade. E ele falava coisas que, misericórdia, né? Só Deus tem misericórdia mesmo. Falava coisas assim terríveis que não tinham por que ele falar, mas não era ele, né, gente? E aquele era o inimigo, através da bebida, e destruiu a vida dele, realmente, né? Realmente, e queria destruir a minha, mas o Senhor não deixou, né? Porque Pronto, quando aí eu gosto muito daquela parte de Jeremias, né? Jeremias 1:4, 5a, que fala: veio a mim as palavras do Senhor dizendo: antes
que te formasse no ventre, te conheci. Então, eu quero dizer para todos que estiverem assistindo, que Deus te escolheu no ventre. Então, creia nisso, porque eu sempre criei. Apesar de não ser evangélica na época, eu ia para a igreja católica, levava minhas irmãs, cuidava das minhas irmãs, da Vera e da Tita, né? Então, sempre tive amor por família, né? Então, desde a minha infância, minhas irmãs, meus irmãos, eu queria sempre, a minha brincadeira tinha que ser de irmãos unidos, família unida. Eu sempre gostei de cuidar, né? Fazia promessa, ia para a igreja, fiz todos os ritos da igreja católica, né? Porque eu levava a sério Deus, né? E Deus em primeiro lugar sempre na minha vida. E é interessante que mesmo assim, antes da senhora se converter, porque na verdade todos nós conhecemos o evangelho através da Cláudia, né, que é a minha irmã mais velha e a sua filha primogênita, sempre existiu esse temor. E eu lembro muito da senhora sempre falar que quem cuidou da senhora a vida toda foi Deus. Verdade. Não é? Verdade. Porque mesmo não tendo uma família estruturada, né, pai, mãe estruturado, né, mesmo assim, a senhora sentia os cuidados do Senhor desde a sua infância, não é verdade? Era meu pai, era meu companheiro, era meu amigo, então tudo eu sempre pedi para Deus. Eu nunca me senti só por isso, porque Deus sempre esteve comigo, sempre. Desde a minha infância. Isso aí é muito forte, porque mesmo com esse histórico, né, de uma família com um certo tipo de violência, né, emocional, violência moral, talvez até violência física, uma vez que ele até tentou, né? Ele tentou contra a sua própria vida, e você vê que Deus, ele vai cuidando, né, dos filhos, porque, imagina, eu sempre digo isso, que Deus cuidou muito da senhora, porque através do seu ventre também vieram vários profetas, né? Verdade. Verdade. Vários profetas. Então, tipo, é uma família... Né? Deus falou, né, através até do pastor Fábio, que Deus não me deu filhos, né, me deu verdadeiros e genuínos sacerdotes, e eu creio. E é isso, né, que verdadeiros acontece. Né? E aí, depois disso, a senhora foi para Brasília, né, saiu da sua cidade de Natal, que é Recife, Pernambuco, e foi para Brasília, e aí, indo para Brasília, tinha 4 filhos, né? Saí de Recife com 23 anos de idade, 4 filhos, né? A mais velha com 5 anos, um recém-nascido 42 dias, e vim para Brasília com eu, os filhos, o marido que estava aqui, Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, morar em um canteiro de obra. Só que eu não vim ser aquela nordestina, coitadinha, cheia de filho, né? Eu vim para vencer. E quando me batia tristeza, eu tinha muita saudade da minha mãe, da minha família, chorava muito, passei 10 anos chorando de saudade. Ainda mais que naquela época, na década de 70, era carta demorava, né? Então, eu sofri muito, foi muito sofrimento, assim, porque eu estava só, né? Só em termos, assim, de não ter família. Mas Deus sempre ao meu lado e cuidando, né? Então, aqui ainda tive você, né? E morar no canteiro de obra, mas eu... Pois é. Quando batia, eu sou a caçula, né? Eu sou a caçula. Exatamente. Quando batia aquela tristeza, né, que eu pensava assim, mas lá em Recife eu poderia estar melhor, né, pelo menos estava com a família. Aí eu falava, Deus, mas eu vim para aqui para vencer. Eu não vim para voltar. Eu sou uma vencedora. Nossa, gente, vê só, né? Vocês que estão escutando, 23 anos, 4 filhos, com 23 anos, para morar num canteiro de obra, né? Mas sempre com aquela determinação, eu vou vencer, eu não vou voltar. E Deus honra isso, né? A nossa força. Às vezes tem muita gente aqui em Recife, Pernambuco, e até que você conhece, né? Tem gente assistindo a gente, a Carlinha, o Leandro, Cassiano, Ximene, pessoas que não são daqui e que vieram para Pernambuco e que também, né, determinaram no coração, né? Eu estou aqui para vencer. Então, eu tenho uma palavra para você, olha, mesmo que você tenha filhos, né? Ela não tinha um não, gente, nem 2 não, tinha 4, e ainda me teve, ó, coisa linda, né? Que eu fui a quinta, né? Eu sou a caçula. E aí ela me teve ainda lá em Brasília, eu sou a única brasiliense, e para que vocês possam ver que para Deus, gente, quando a gente está com o Senhor, quando Ele está conosco, não há, né, solidão.
Não é isso? Porque as pessoas às vezes, É eu tô verdade, só, reclamam é muito, verdade, né? é Me diz um verdade. pouco sobre É isso, assim, de verdade. estar só, mãe. É verdade, tem pessoas que chegam para mim, mas você não se sente solitária, não se sente só. Aí eu falo, mas eu nunca me senti sozinha nem solitária, porque Deus sempre esteve comigo. Quantas vezes eu senti o abraço de Deus, Deus me abraçando, né? Então, isso aí é muito você e Deus, né? É confiar realmente, confiar no Senhor, né? E aí, o que foi bem interessante nessa história toda, que eu acredito muito nisso, né? Que Deus, ele te escolheu do ventre da sua mãe, e isso é muito forte, porque você vê pela história de vida. Porque aí vem a primogênita, né? Que é Cláudia, e Cláudia, ela tem uma experiência, né, com o evangelho, se converte com 7 anos, né? Conta um pouquinho sobre essa parte aí da conversão da Cláudia. Eu já contei algumas vezes, mas eu acho que é muito importante a senhora falar. A Cláudia, nós morávamos próximo da igreja e ela pediu para ir lá na igreja, eu vá, pode ir. E ela começou a frequentar e ela me pediu uma Bíblia. Aí você vai frequentar mesmo? Se você for, eu vou comprar a Bíblia. Aí ela, vou sim. Aí eu dei a Bíblia para ela, né? Inclusive, eu fui muito criticada, né? Porque as pessoas falavam, você nem manda na sua filha vai ser crente. Eu, não, mas eu gosto que ela vai ser crente. Nunca achei ruim. Acho ótimo que ela vai ser crente. E foi daí que começou, né? Ela indo para a igreja. E depois E é tão levou interessante a que Bíblia. E é tão interessante que ela só tinha 7 anos, né? Para você ver Tá. como Deus, quando ele quer alcançar uma família, quando ele quer alcançar uma história, ele traça, né, um plano, porque isso aí foi a vontade de Deus absoluta, né? Uma criança de 7 anos começar por livre e espontânea vontade a servir ao Senhor, pedir uma Bíblia, né? Eu me lembro que a senhora contava também que ela pediu uma saia e uma Bíblia, né? É verdade. que ela se que ela se converteu, ela pediu um açaí e uma Bíblia. E a partir daquele momento ali, a Cláudia, ela foi o canal de Deus para que toda a nossa família conhecesse Jesus profundamente, se convertesse, né? E começasse a ir para a igreja e realmente ter um encontro aí pessoal com o Senhor. Mas o que é interessante aí, com relação aos filhos, que eu acho muito bom a gente falar aqui, mãe, é que sempre, sempre, sempre a senhora nunca proferiu uma palavra de maldição contra os seus filhos, né? Verdade, E verdade. eu me lembro que a senhora tinha um livro até que era A Poder em Suas Palavras, e a senhora falava assim, Verdade. não, meus filhos são bênçãos, né? Sempre era a palavra de bênção, mesmo que a situação estivesse um pouco escura, mesmo que você visse que algumas coisas estavam fora do lugar. Me conta um pouquinho sobre isso. O que é o poder de uma mãe que profetiza sobre a vida dos filhos? Eu sempre, nunca fui de murmurar, como você até já falou. Murmurar, reclamar, maldizer, falar coisas assim terríveis. Inclusive, quando eu morava em Recife, em casa, as pessoas que moram aí sabem como é que é. Eu tinha o quê? As crianças, tinha época que eu lavava fralda de 3 crianças, era fralda de pano. Então eu lavava aquelas fraldinhas tudo branquinha, pendurava lá. Aí vinha aquele vento, derrubava as minhas vizinhas, quando acontecia isso, que elas tinham que lavar tudo de novo. Elas maldiziam, falava cada coisa que eu ficava assustada. Quando acontecia comigo que eu ia lá pegar para lavar novamente, elas ficavam, mas você não fala nada, eu digo, vai adiantar alguma coisa? Então, então eu nunca fui de maldizer e sempre abençoar. Realmente, porque filho é bênção e eu jamais iria falar uma palavra ruim para os meus filhos, amaldiçoar, né? Porque da nossa boca tem que sair palavras boas e agradáveis aos ouvidos. Então eu sempre falei, realmente, eu sempre falei, eu tive 5 bênçãos, nenhuma maldição, né? E vocês vieram para ser bênção. Filho é bênção de Deus. E recentemente, né, aí eu posso falar porque o próprio Claudimar, né, que é o Dimar, que a gente chama de Dimar, ele deu um testemunho através da igreja dele, né, que ele também é pastor, e ele falou uma frase que eu achei bem interessante. Ele falou assim, mãe, na live, a senhora já estava dormindo, mas aí eu contei até para a senhora, né? Ele falou assim, num dado momento do testemunho, ele falou, né? Eu agradeço muito por minha mãe nunca ter desistido de mim, Verdade. porque ele relatou, né, que a senhora lutou sempre em oração, sempre insistindo para ele fazer encontros, né, para ele se converter. E ele Ele fez esse voltar, né? agradecimento e falou: mãe, obrigada, né? Obrigado por nunca ter desistido de mim.
Foi uma das coisas que ele falou na live, porque se não fosse a sua persistência, eu não estaria aqui. E eu me lembro também que antes dele se converter, ele falava assim, né? E aí também, como é parte do testemunho dele, eu posso falar que ele dizia muito assim dentro de casa. Ah, eu sei que eu sou a ovelha negra da família. E eu me lembro que a senhora sempre rebatia. Aí fala um pouquinho sobre isso. Realmente, quando ele botava até aquela música da Cássia, ele corria, né? Corria, dizendo que era a ovelha dele, da família. Porque ele sabia que eu ia correr atrás dele, né? E eu falava que Deus não me deu nenhuma maldição. Me deu 5 bênçãos e que ele era uma bênção. Sempre declarei isso para ele, que ele era uma bênção e é uma bênção, né? Então, uma colega uma vez dizia, mas o Dimar dava trabalho, o Dimar é uma bênção. Mas dava trabalho, ele é uma bênção, sempre foi uma bênção. Então, eu não tive maldição, eu tive bênção. 5 bênçãos e são bênçãos de mim. Graças a Deus. Agora Então, tenho 7 netos bênção e um bisneto bênção também. E outra coisa, ô mãe, é muito importante, né, que as mães que estão escutando tenham essa prática de sempre estar abençoando mesmo os seus filhos, né? E uma coisa que a gente sempre fez, porque eu me juntei muito com a senhora essa época, né, para a gente orar pela vida dele, porque a gente sentia que alguns comportamentos eram muito parecidos com o do pai, né? Do meu pai, no caso. E a gente sempre orava e repreendia, né, essa herança, né, que a gente via que era muito, muito na vida dele. E era interessante que muitas vezes a senhora não falava a palavra, porque ele não aceitava, né, mas a senhora tinha outras táticas, como, por exemplo, ia de madrugada lá, ungia ele. Conta um pouquinho sobre isso. Ah, é. Ele dormindo, né, eu ia e orava, quando ele ia sair também, eu falava, eu chegava no ouvido dele e falava quando ele ia sair, né, de casa, que eu sabia que ele ia namorar, ia fazer coisas que não era agradável, né. Aí eu falava no ouvido dele, olha, preste atenção, onde você for, o Espírito Santo vai estar vendo tudo que você vai fazer. O Espírito Santo de Deus está com você. Eu falava bem no ouvido dele, toda vez que ele ia sair. Então, e hoje ele é pastor, né? Um pastor aí que cuida de muitas ovelhas, né? Ele se converteu para a honra e glória do Senhor. Mas nós sabemos o quanto que nós... Foi 12 anos de oração. Quantos anos? 12 anos. 12, né? 12 anos. E não foi por palavras, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou falar, eu vou reclamar, vou obrigar. Não, gente, o segredo é oração. O segredo é jejum, né? Jejum, oração. Inclusive, minha mãe, ela tinha um caderno de oração, né, mãe? Conta um pouquinho sobre esse caderno de oração. Tudo ia para o caderno de oração. E todo dia de manhã eu ia para a igreja para oração. 8 horas da manhã tinha oração. E o caderninho ia comigo. Tudo estava no caderno da oração. Tinha que orar, né? E porque aí, a gente... né? E a gente confiava tanto, né, nessa oração da minha mãe, né, de dizer, não, ó, se for pro caderno da minha mãe, vai acontecer, né? Eu me lembro que as minhas amigas falavam assim, põe lá, o pedido tá no caderno da tua mãe, mas na verdade não é o caderno da minha mãe, né? É na verdade a fé que a gente empenha na oração, né? É você perseverar nos pedidos, né? Você sempre tá ali em busca do que você quer perante o Senhor. Passou aqui uma pessoa lá da igreja, que é a Sandra, e ela também tem o caderno dela, e ela inspirou um monte de gente lá da igreja a ter um caderno também de oração, e a gente sempre tem esses cadernos para estar orando, né? Então, muito, muito bom. Então, assim, hoje, graças a Deus, né? Olha aí, o meu irmão acabou de entrar, pastor, acabei de falar de você, viu? Bem-vindo, é tão bom, porque minha família está quase toda aqui, é muito importante, Deus abençoe a sua vida. Então, assim... Depois da questão dos filhos, né, 5 filhos e toda uma dificuldade de se criar 5 filhos, eu queria falar um pouco sobre a área profissional, porque assim, eu acho que isso é um exemplo para muita gente, porque minha mãe, ela tinha 5 filhos e ela tinha um marido que não queria que ela estudasse nem trabalhasse, e a gente, por inocência, porque a gente queria ter a companhia dela o tempo todo, porque a gente sempre teve, a gente também não queria que ela trabalhasse nem estudasse. E ela voltou a estudar, né, mãe? Você voltou a estudar com 35 anos, não é isso? Isso mesmo, né? Eu voltei a estudar até porque o Vilmar, né, o meu marido, ele já era funcionário público e ele não tinha concluído o nível médio. E eu descobri que próximo de onde nós morávamos tinha um ensino médio, né? E eu chamei ele para a gente estudar, porque eu sabia que se eu fosse, ele iria, para ele só ele não iria. Aí nós juntamos, eu voltei a estudar e fui junto com ele, né? Consegui passar até primeiro que ele, concluir o nível médio.
Fiz vestibular, também passei. Nunca pensei em fazer uma faculdade, pensava dos meus filhos, né? Porque uma coisa que mãe preocupa muito é o quê? Não morrer e deixar os filhos sem mãe, né? E o sonho nosso, de toda mãe, né? Todos os pais, é o quê? Ver os filhos bem, né? Educados, formados. Então, meu sonho era esse. E, de repente, aquela faculdade que eu gostaria que meus filhos tivessem, eu estava lá. E dali foi, já tinha feito também um concurso, né? Já tinha passado, já estava trabalhando no Ministério da Fazenda. E continuei. Depois fiz concurso também para educacional. A torcida era muito grande para eu não passar, né? No dia que saiu o gabarito, no dia do gabarito, né? Eu conferindo com a pastora Claudianice, né? Aí eu falava assim, nossa, eu passei. Esse concurso foi tão difícil que só passaram 26 pessoas. E eu fui a 23, né? Aí eu falava para ela, eu passei. Ela falava, não, você não pode ter passado. Você não passou. Aí eu passei, sim. Aí ela pegava o papel e fazia assim, como pode passar? Ela passou. Então, gente, eu era uma criança, viu? Eu era uma criança, só para... É uma criança, de então, não, mas isso é muito importante, porque veja que coisa incrível, gente, para você que já parou de sonhar, para você que acha que já está com a idade avançada, que não tem mais perspectiva. 5 filhos, voltou a estudar com 35 anos. Quantas formações a senhora tem? Eu sei que é historiadora, geografia... Geografia. Estudos sociais habilita para OSPB, Moral e Cívica, História e Geografia. De quinta a oitava, né? E ainda fiz geografia do nível médio, psicanálise clínica de data e outros cursos aí. Homeopatia, né? Um monte. Ou seja, né? Foram 2 faculdades. Né? E não paro de estudar. Eu vou parar de estudar quando morrer. Se eu parar de estudar, me sinto emburrecendo. Então, não vou parar nunca. Então, isso é muito importante, porque ver, volta a estudar com 35 anos, conquista isso tudo, né? Um emprego público, depois ainda entra na educacional em Brasília, que é muito difícil para ser professora, né? Lá em Brasília, e ela exerceu isso até se aposentar, foi professora até se aposentar, e aí, isso tudo sem apoio de ninguém, gente, porque de fato nós éramos crianças, e aí nós não queríamos que a nossa mãe fosse trabalhar, né? Imagina, você ter a mãe ali o tempo todo. Eu me lembro que ela me conta muito, eu lembro também disso, que eu falava assim, quando ela chegava, né, do trabalho, da faculdade, enfim, eu falei para ela uma vez, mãe, agora eu sei a dor de um filho ficar sem uma mãe, porque eu passava o dia todo com ela. De repente, ela começou a fazer as coisas e eu não via mais como eu via antes. Mas vê que história de superação incrível, né? Uma pessoa que vai praticamente... sozinha, né, assim, com os filhos, Deus, como ela bem relatou, e o marido sempre trabalhando e ela ali sozinha, e como ela disse, né, desde criança ela sentia a mão de Deus, né, protegendo, livrando, guardando, como ela leu aqui, né, ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela, e nós cremos nisso, porque da minha mãe, né, vieram sacerdotes, né, uma família sacerdotal, que tem frutificado, e você vê como é bom quando uma pessoa é uma guerreira, como minha mãe foi e é, porque ela tinha tudo para desistir, né? Ela teve um pai que tinha uma relação altamente abusiva, né, no sentido terrível mesmo, de até tentar contra a vida dela. Depois ela praticamente só, sem o apoio de ninguém, conquistou tudo isso, assim, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. E fica a lição, né, para as mães, abençoe seus filhos, né, profetize bênção sobre a vida deles. Mesmo que você não esteja vendo ainda o milagre, imagina que já vê. Eu já estou vendo, é a fé, né? É justamente o que ela fazia. Ela falou, não, meu filho é bênção. Não, se alguém vier falar, eu vou dizer que é bênção. Não vou aceitar nenhuma palavra de maldição, porque eu criei meus filhos para ser bênção. E eu acho que muito dessa força que a gente tem hoje vem dessa força dela, né? Dela sempre estar ali. E a história de vida, né? Imagina, 5 filhos com 25 anos, né, mãe? 25 anos, meu Deus, com 5 filhos, eu não sei nem precisar um negócio desse. Sem apoio de ninguém, mas como ela disse, sempre Deus ali segurando a mão dela e ela segurando a mão do Senhor, porque é o que a gente precisa. A gente não precisa de muito, não. Muitas vezes a gente diz, poxa, eu não faço porque eu não tenho apoio, eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho apoio dos meus filhos, eu não tenho o amor das pessoas. Mas veja, com tudo isso, ela disse aqui que nunca se sentiu só, porque ela sempre sentia o Senhor ali.
né? Então, assim, mãe, foram muitas conquistas profissionais, não tenho nem como descrever aqui tantas conquistas profissionais que Deus, né, te deu através do teu esforço, da tua dedicação, né, da honra que a senhora sempre teve. Porque, gente, por incrível que pareça, a história que ela viveu com o pai dela, que ela relatou aqui no começo, ela viveu uma história muito parecida também com o marido, né? Verdade. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, não, eu vou casar para ter uma vida melhor, constituir uma família, só que aí, infelizmente, através do casamento, também a relação, né? No casamento foi uma relação de muita violência, né? Física, moral, enfim, não só contra ela, mas contra a vida dos filhos. Mas uma coisa que eu sempre aprendi muito, e por isso eu nunca deixei de amar meu pai, e amo muito, né, e sempre amei, todos nós, porque a senhora, mesmo com isso, nunca praticou nenhuma alienação parental, ao contrário, a senhora sempre falava só coisas boas dele. É verdade, nunca falei mal dele, nem para ele, né? Nunca falei mal, nunca falei nada com ele, ele podia falar o que falasse, vocês são testemunhas, que eu nunca falei nem que ele era feio, né? Então, graças a Deus, Deus sempre me deu essa sabedoria, né, de orar, era só orar. Porque a minha arma, né, a nossa arma sempre foi oração. Gente, eu queria muito encorajar vocês que estão aqui nessa live. Tenham uma vida de oração, de constante oração, de jejum, de clamor. Quantas coisas, né? Nós fizemos jejum e oração juntas, né? Quantas libertações, né? Na verdade, na nossa casa, na nossa família. Se todos os filhos da minha mãe hoje vivem um casamento, né, estável, né, com apoio, todos eles, é porque o Senhor quebrou, né, essa maldição que a senhora viveu com seu pai, que repetiu a história com meu pai, né, com seu marido, e a gente vê que o Senhor, ele pegou e disse, foi até aqui, né? E eu me lembro exatamente isso. Teve um dia que Deus falou assim, foi no Rio de Janeiro, mãe. Deus falou assim para a senhora, nós fomos orar, que a gente orava tudo quanto é lugar, né? Tem oração, vamos orar. Então, a gente sempre estava lá orando, sempre orando. E aí eu falei, bora lá orar, porque eu sempre fui, né? De vamos orar. Aí a gente foi orar, e eu me lembro que uma irmã falou assim, olha, Deus está te dizendo que Ele enxuga as lágrimas, né? Enxuga as tuas lágrimas, e a partir de hoje você não sofre mais. Não chore mais, né? Já chorou muito, né? Já chorou bastante. Agora é hora de sorrir. Já chorou, né? É hora de sorrir, não foi? Foi. E de fato, a partir dali, mãe, foi uma transformação para as nossas vidas, né? É como se Deus realmente tivesse quebrado todo aquele histórico, né, maligno, todo aquele histórico familiar, que a gente podia estar repetindo até agora, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Ele quebra, e aí a sua descendência, porque é promessa de Deus para a descendência, começa a viver uma nova história, um novo tempo. É verdade. Não é verdade? É sim. Então, assim, um momento também que pra gente não é tão difícil falar, porque nós já fomos curadas, né? Sobre isso. Deus, a Bíblia diz que Ele faz a ferida, mas Ele também ata. Mas, assim, um momento muito difícil, assim, nas nossas vidas, e muito mais na vida da senhora, foi quando a Cláudia faleceu. Essa minha irmã mais velha, né, que levou todos nós a Cristo, né? Ela sofre um acidente de carro, e a gente tem a notícia que ela faleceu e o Senhor, na verdade, recolheu. Ela era uma joia muito preciosa, né, de muito valor. Ela cumpriu um papel tremendo, que foi levar todos nós ao Evangelho. E veja, todos nós somos sacerdotes hoje, para a honra e glória do Senhor. Mas o canal foi uma criança. Por isso que eu dou muito valor quando uma criança vai lá na frente da igreja, quando se converte, quando fala qualquer coisa, quando participa. Porque as crianças, elas têm um poder de mudar uma família, né? Nós vivenciamos isso. A criança, ela é muito sincera, ela é muito honesta, então coloca a criança sempre no caminho do Senhor, para que ela comece a produzir frutos desde muito cedo, porque é bênção do Senhor. E aí, mãe, por que eu toquei nesse assunto especialmente? Porque eu me lembro muito bem que eu nunca vi a senhora murmurar, reclamar da vida, nada. Sempre, quem te conhece sabe, tem muita gente aqui na live que te conhece. É sempre muito feliz, né? Sempre dizendo, não, vocês estão reclamando de quê? Vamos pra frente, Deus tá com a gente vai vencer, vai superar. E eu me lembro que a única vez que eu vi a senhora, assim, falar alguma coisa
Foi exatamente nesse episódio do falecimento da Cláudia. E eu me lembro muito bem, e é muito importante a gente falar isso, porque é uma outra história de superação, né? Eu me lembro muito bem que quando a senhora soube, né, do falecimento dela, depois de ter plantado na vida de muita gente, que não foi só da nossa família, ela era também uma sacerdotisa. Onde ela pisava, ela ganhava vidas, onde ela ia, ela plantava, né? E eu me lembro que quando a senhora soube, né, desse acontecido, eu me lembro muito bem dessa parte que a senhora falou assim, Deus, a senhora bradou, né? A senhora bradou assim, Deus, eu não sou Jó. E foi a única frase que eu ouvi a senhora falando. E depois a senhora me contou que foi para a praia e brigou bastante com Deus, porque tem hora que a gente, né, não compreende as coisas que Deus está fazendo, e quando a gente tem honestidade e sinceridade com Deus, a gente questiona as coisas com Ele, né? Não é indo contra a vontade dele, porque ele é soberano. Quem é a criatura para contender com o Criador? Mas eu me lembro que a senhora bradou isso, e depois, a cura que Deus produziu na senhora foi extraordinária. É verdade. Na hora mesmo, que foi até você que falou, né, na hora quando estava no hospital, a gente achava que ela estava lá e não estava. Eu lembro muito bem aquele grito que eu dei lá, nossa, foi Deus, você esqueceu de mim, né, naquele momento. Porque ali, naquele momento ali, a senhora de repente se sentiu só, né, porque assim, tem momentos que a gente passa na vida, né, que a gente fala, meu Deus, será que eu estou esquecida, né, pelo Senhor, mas é tão impressionante que eu falo muito isso. Depois disso, o que nós fizemos como família? A gente se uniu mais ainda e foi buscar muito a Deus. Porque quem passa por essa situação só consegue superar com cura quando Deus promove essa cura, né? E aí a gente começou a perceber que algumas coisas na nossa família precisavam ser restauradas, algumas maldições precisavam ser quebradas, né? Alguns de nós precisavam ser sarados, curados, na verdade, e eu acho que a partir desse momento também houve uma divisão ali. A gente se uniu muito como família para prosseguir, porque tem momentos que a gente precisa estar muito junto, né, da família, e isso é a qualquer momento, e de Deus para conseguir prosseguir. Nesse período aí, quando a Cláudia faleceu, as minhas irmãs aí em Recife, né, Tita e a Vera, elas vinham aqui para Brasília. Mas quando elas foram falar para a minha mãe, né, sobre o acontecido, a minha mãe ficou do jeito que eu fiquei aqui, roxa, pelada. Aí elas falaram assim, vem para cá, porque aí você fica na casa de praia, passa aqui a semana com a nossa mãe. E eu fui. Assim, a criação de Deus que eu mais amo, admiro sempre, toda a vida, é o mar. Naquele período eu nunca vi o mar azul, eu só vi o mar preto. E eu ia. Tudo bem. Ela relatou isso pra gente. Era lá que eu falava para Deus, na beira do mar ali, eu falava, Deus, eu não sou Jó. Mas aí você vê, nós somos humanos e nós podemos questionar. Até Jesus, na cruz, ele questionou também, né? Então, por que nós somos humanos? Mas eu não culpei Deus, não, ao contrário. Eu só queria dizer que a dor é muito grande. E eu não era Jó. Né? Quando eu estava voltando de Recife, né, dentro do avião, e ele passando em cima do mar, assim, aí eu falei, Deus, eu briguei contigo, mas não deixa o avião cair, não. Eu ainda tenho 4 filhos e tenho o Marcos, que o Marcos tinha 2 anos. Eles dependem de mim, eles precisam de mim. E aí, o que é bem interessante disso tudo, mãe, que a gente conta, assim, a sua história é uma história, assim, que a gente vê a mão do Senhor, né? Quando Deus, ele tem um propósito muito grande para a vida de alguém, o inimigo, ele vai tentando de diversas formas tirar a pessoa do centro da vontade de Deus, né? Fazer desanimar, fazer parar, né? Fazer com que a pessoa desista. E é interessante porque a gente nunca teve uma palavra negativa, muito pelo contrário, todas as vezes que a gente te buscava era sempre um conselho de Deus, né? Sempre era uma oração e sempre dizendo, não pare, porque vocês nasceram para vencer. Então, gente, mais uma vez eu reitero, fale palavras de bênçãos, né? Para os seus filhos, palavras que vão abençoar, né? Palavra que vai fazer crescer. E é muito interessante isso, porque a gente está aqui, né, ouvindo uma história de uma pessoa que tinha tudo para desistir. Tinha tudo
Acabou, né? Tô. Tinha Foi. tudo para parar, para não dar certo. Então, eu queria muito falar para as pessoas que muitas vezes vêm conversar comigo em gabinete e dizem assim: ah, não, mas eu me sinto velha, com 25 anos, 26 anos, 30 anos. Gente, Misericórdia. praticamente a vida dela começou com 35, né? E um dia Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Eu não sei como está vivendo, você está vivendo, sua família está vivendo, seus filhos estão vivendo, seu marido está vivendo. Para Deus nada é impossível. Nós começamos com esse versículo, que é um versículo que minha mãe gosta muito. E para Deus nada é impossível. Então começa a mudar, sabe? Começa, muitas vezes não precisa falar, não é com palavras, né? Mas com muita oração, súplica, muitas lágrimas, né? É verdade. Muitos propósitos, não poucos, né? E a gente começa a Verdade. ver Deus transformando tudo, porque Deus é aquele que faz tudo novo. Meu irmão acabou, o outro irmão acabou de entrar aí, né? Também é uma bênção do Senhor. Então, assim, mãe, eu queria muito que as pessoas hoje entendessem aqui que se a sua família está vivendo histórias repetidas, não aceite. Deus não tem história repetida para ninguém da sua casa. É Ore verdade. quebrando, ore quebrando. A gente fez muito isso, né, mãe? É verdade. Nenhum tipo de maldição, né, hereditária, proferida, herdada ou enviada tem que ser quebrada em nome de Jesus. E aí, sendo quebrada, a gente começou também a viver uma nova história, né, mãe? A partir disso É tudo, de verdade. todas as conquistas que você teve na área profissional, com os filhos, né? É Depois verdade. nós começamos a viver muitas conquistas. A partir do momento que Deus falou, aqui, a partir daqui você não chora mais. É como se ele tivesse assim enxugado as lágrimas, né, do seu rosto e te dado uma nova vida. Eu quero profetizar isso para você também que está me escutando, né? Vamos mudar a forma de viver, vamos mudar a forma de se comportar, de falar, porque Deus ele honra muito isso, a fé, o amor que você tem por Deus, né? É como minha mãe falou, ela sempre ensinou, até antes de ser evangélica, ela sempre, né, antigamente, quando ela era criança e depois ela foi católica, nós fomos, na verdade, né, até a Cláudia se converter. Mas o que acontece com tudo isso? A maior lição disso tudo é que, primeiro, você pode superar tudo, tudo, creia. Se você estiver na presença do Senhor, você pode superar todas as coisas. Não, você tem tempo. Só não tem tempo mais quando a pessoa morre, né? A senhora também tem um ditado sobre isso, né? O que a senhora fala É sobre isso? verdade. É. Tudo tem solução, né? Só não tem jeito para morte, para o resto tudo tem. E mesmo quando a gente morre, a gente vai para o céu. Então tá tudo melhor ainda, né? Tudo certo. Então, assim, até hoje, sempre que a gente passa por alguma agonia, alguma coisa assim, a gente sempre pede oração também por minha mãe. Minha mãe também ora muito pelas pessoas da igreja. Agora mesmo a gente está aí tudo junto, orando por Flávio, né? Orando por outras pessoas aqui que estão Verdade. precisando. A gente conta Mas eu também sempre com isso. Então, assim, eu queria compartilhar muito isso com vocês, a história dela, porque é uma história de muita superação, né? Deus livrou ela quando criança, da morte. Deus livrou também a gente da morte muitas vezes, né? verdade. Porque por algumas vezes a gente passou algum sufoco assim com meu pai, porque era uma história que se repetia. E depois disso, o Senhor transformou completamente a história da nossa família. E hoje eu tenho vivido, através dessas experiências, mãe, que a gente vivenciou, que não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, porque Deus ele faz tudo perfeito, né? É Nós verdade. somos curadas, né? Graças a Nós Deus. somos libertas, curadas, saradas, não tem nada dentro da gente. A gente vê uma história de muita superação e que, na verdade, o que a gente vê na senhora é amor. Todos os meus amigos que têm aproximação da senhora querem logo a senhora como mãe, né? Eu vi aí já uns passando, ai, minha mãe, minha mãe. Porque a senhora tem esse dom, né, da maternidade muito aflorada e o cuidado sempre foi muito profundo. E por isso a gente também tem raízes muito profundas, né? Raízes de amor, raízes de cuidado, de afeto. É E verdade. é interessante que mesmo a senhora sem ter recebido isso, né, dos seus pais, porque a gente reproduz muito, né, o que a gente recebeu. Mesmo a senhora não tendo recebido de pai, mesmo a senhora não tendo recebido de marido, a senhora sempre nos deu.
Conta um pouco Deixa eu sobre isso, fazer, mãe. deixa eu só colocar aqui também uma fala da Cláudia, né? A Cláudia um dia chegou assim para mim e falou: mãe, eu tenho muito orgulho da senhora ser minha mãe. E a senhora sabia, olha, a senhora sempre usou da psicologia com a gente, mesmo sem entender da psicologia, a senhora sempre usou com a gente. Uma coisa que eu falava para o Vilmar era o quê? Eu falava, olha, Vilmar, nós não temos dinheiro, não temos riqueza para dar para os nossos filhos, mas nós temos que dar para eles o quê? Amor. Então, amor nós podemos dar, é de graça, né? Então, nós temos que dar. E foi uma coisa que eu fiz demais com vocês, foi dar amor. Qualquer um de vocês que eu saía sozinho, uma vez eu saí com o Dilmar, sozinho. Ele criancinha, né? E eu com aquele amor, aquele cuidado todo com ele, a pessoa perguntou para mim, você só tem ele de filho? Eu não, tenho 5. Então, eu sempre dediquei muito amor, que eu podia dar de amor para vocês. Eu sempre dei. Porque isso é muito importante. Né? É o que E fica. é tão interessante que o amor não quer dizer que não tenha que dar limites, né? A gente sempre teve muito limite mesmo, né? Muito até demais, né? A gente tinha o amor, mas tinha muito limite, né? Porque Hora de brincar, era hora de brincar, né? Hora de falar sério era hora de falar sério. Então tem que dividir as coisas, né? Separar muito bem. Né? Porque muitas vezes a gente percebe que tem pais que amam tanto, que protege tanto, que acaba estragando, né? E buscar esse equilíbrio é muito importante, porque eu sempre digo que a gente foi criado para ser independente, eu tento fazer isso também, né? Com o Marcos, com o Matheus, e graças a Deus tem funcionado. E a gente precisa entender como pai, né? E mãe, que a gente ama, e tem que amar mesmo. Né, amar, dar a própria vida se necessário for, porque a mãe e o pai faz isso. Mas também existem os limites que precisam ser colocados, né? Porque o limite, ele traz também crescimento, né? Traz muito crescimento. Eu me lembro que eu era muito apegada à minha mãe, muito mesmo, até relatei aqui, né, que eu ficava chorando quando ela ia trabalhar, morrendo lá, que eu não queria que ela trabalhasse. E quando eu comecei a ficar adolescente, ela falava muito assim para mim, corta o cordão umbilical, porque você não nasceu grudada comigo. E para mim aquilo era muito forte, né? Meu Deus, eu tenho que cortar o cordão umbilical. Corte o cordão umbilical, você não nasceu grudado comigo. E eu louvo a Deus, porque assim, é difícil você cortar o cordão umbilical, mas traz crescimento, né? Eu acho. Pronto. Fala um pouquinho sobre isso. É necessário, né? Porque, como eu sempre falei para ele, eu tinha muito medo. Eu acho que toda mãe, a maior preocupação da mãe é justamente falecer e deixar os filhos sofrendo, né? Sem nem saber se virar na vida. E eu tinha 5. 5 filhos é muita coisa, né? Não é brincadeira. Eu sempre fui muito prejudicada assim no meu trabalho, em termos financeiros, quando eu trabalhando no Ministério da Fazenda, porque eu nunca quis gratificação, eu nunca quis nada. Eu chegava lá, quando o Collor entrou, eu trabalhava na Receita e eu tive que voltar para o meu órgão de origem, e era a Secretaria do Tesouro, né? Mas eu fui lá ver, para poder conversar, para voltar. Eu já falei logo, gente, eu preciso trabalhar de secretária, porque eu não posso trabalhar o dia todo, eu tenho que trabalhar meu expediente, porque eu tenho 5 filhos. Aí elas falaram, 5 filhos, todo mundo se assustado. 5 filhos dá muito trabalho. Eu nunca achei que 5 filhos dá muito trabalho, nunca achei. Aí quando perguntava a idade dos meus filhos, aí elas começavam a rir, né? Porque já eram adolescentes, né? Aí elas riam, eu digo, não, mas eu tenho que fazer o almoço dos meus filhos, eu não posso trabalhar o dia todo. Então eu sempre priorizei vocês, né? E sempre também com aquele carinho, com aquele cuidado, com tudo. Levantando 5 horas da manhã, deitando de madrugada, levantando de madrugada. Mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor, né? Dando limite, e as minhas frases eram o que escreveu no meu? O palco meu, né? Eu trouxe desde o Nordeste isso, né? Então, lá em casa não tinha boquinha, não. Ô mãe, e como é para a senhora hoje ver que depois, né, dessa trajetória toda de muita provação, né, porque o crente ele é provado, não adianta, mas de muitas vitórias, você vê, né, todo mundo servindo ao Senhor e honrando o nome do Senhor. Como mãe, porque isso é o principal, né? A gente constrói outras coisas, né? Uma profissão, um sonho, algo assim, mas a gente sabe que o principal é honrar o Senhor. E quando a senhora vê hoje, né? Uma família toda assim, dedicada ao Senhor, qual o sentimento que a senhora tem? De gratidão, né?
Gratidão a Deus pelo cuidado que ele teve. Como já foi falado, né? E Deus já falou abertamente que eu não tive filhos, eu tive verdadeiros e genuínos sacerdotes. Então, eu só agradeço a Deus por ele ter escolhido vocês também no ventre. Eu não tenho nenhuma dúvida. Foi no ventre. Tá? E é gratificante a gente perceber que as orações, né, elas foram atendidas. Eu acho que isso é bem gratificante. Os filhos estão aqui falando um monte de coisas, cheio de graça, porque a minha família é muito engraçada, sabe, gente? Mas o que acontece? É muito tremendo, né, ver que nós temos aí 3 pastores, né, um presbítero aí, né, que está também na live, e ver que valeu a pena, né, cada lágrima, cada oração, tudo que foi vertido ali, né, eu acompanhei e também colaborei muito para muitas coisas, né, nesse sentido, porque a partir da nossa história, a gente começou a buscar aprender mais sobre libertação, aprender mais sobre cura, porque a gente percebia que mesmo estando na igreja, a gente precisava de muitas coisas. Eu gostaria muito que você que está escutando a live buscasse sempre, sabe, em Deus, restauração, cura, libertação, porque Deus, ele é o libertador, ele que está para fazer o milagre, para que você possa também viver plenitude, né, com a sua família. Com certeza, né? Isso é muito importante, com certeza. Com certeza, a união da família, né, gente? Eu sempre prezei muito pela união, né? Então, a família unida, constrói unida e cresce unida, né? Para honra e glória do nome de Jesus. É muito importante. Amém, isso. amém. Pois tá, então, a gente vai fazer uma oração pelas famílias, né? Nada mais coerente da gente terminar essa live orando pelas famílias, né? Eu sei que muita gente que está nos escutando aí tem questões familiares, porque todos nós temos, né? Uns em um grau elevado, outros menos, mas todos nós temos questões familiares. E Deus, ele está aqui para fazer um milagre na sua casa, na sua família. Eu sou prova viva de um milagre de Deus. Minha mãe nem se fala, ela muito mais, ela relatou aqui tantas coisas, né? Não só de um milagre de Deus, mas de uma superação, assim, incrível. Que você possa muito ter colocado no seu coração. Muda o que você fala, né? Se você fala palavras de maldição, se você fala palavras que vai colocar a sua família para baixo, né? Não são palavras que constroem. Mude o discurso. Começa a ter uma vida de oração constante, né? De jejum, de oração, de clamor. Porque nós fizemos muito isso. Talvez as pessoas não tenham nem noção do quanto, né? Para a gente estar vivendo hoje uma vida em paz, né? Porque é isso que Deus tem. Deus tem um futuro certo para a gente, é um futuro de paz e não de mal. É um futuro de paz. Então, não sei quanto tempo você está sendo aí atacado, contra-atacado pelo inimigo, né? Sofrendo com a sua família, orando por alguém. Mas eu sei o seguinte, que Deus, ele muda história. Ele muda histórias. E nós estamos aqui para dizer que a nossa história foi totalmente mudada. Nós tínhamos tudo para estar chorando hoje, né, mãe? Tipo assim, porque a gente vivia repetindo histórias, né? É verdade. É verdade, mas graças a Deus, Deus liberta, né? E que nenhum Deus, tipo de ele maldição liberta. proferida, herdada, né? E que nenhum tipo de maldição proferida, herdada ou enviada prevaleça na vida de ninguém, de nenhuma pessoa que está assistindo e dos seus familiares. Para a honra e glória do Senhor Exatamente. Jesus. Porque a gente sabe que o inimigo, ele quer atacar quem? A família. E muitas vezes ele usa pessoas, né, da família para nos atacar. Porque sabe que vai ferir, que vai magoar, vai ser terrível, porque são pessoas que nós amamos. E ele vai usando, né, pessoas próximas da nossa família para nos ferir, nos machucar. Mas Deus, ele tem uma nova história para tua casa, ele tem uma nova história para tua vida, ele tem uma nova história para tua família, ele tem uma nova história para os teus filhos, para o teu marido, para tua esposa. Eu não sei quem está ouvindo aí, mas eu falo aqui profeticamente, existe um tempo de Deus novo para sua casa, para sua família. O que ficou para trás, ficou para trás. Isso é outra coisa que eu acho muito interessante, eu aprendi muito com a senhora, não ficar vivendo de passado. É verdade.
Quem vive passado é museu. Então a gente tem que ir sempre para frente, né? Vivendo Sempre ela falava isso. é de bênção em bênção e de glória em glória, né? Exatamente. Então, para de ficar sofrendo pelo passado, para de ficar se martirizando por algo que já foi lá atrás, que Deus nem lembra mais, você já se arrependeu, ó, Deus nem lembra mais. Pare. Se permita viver o novo de Deus, e Deus vai fazer algo extraordinário. E como eu sinto aqui no meu espírito, que cada palavra que a gente está proferindo aqui vai entrar na tua casa, na tua vida, na tua família com velocidade, porque Deus ele tem pressa. Deus tem pressa para curar, para salvar, para libertar. Amém, Jesus. Eu creio. Eu creio. E ele tem muita pressa, porque, veja, o que a gente percebe aqui? Que por conta de uma criança, uma família toda se voltou a Jesus. Mas não foi só isso. A gente construiu, depois dessa conversão, uma história em Deus. O que é construir uma história em Deus? É buscar sempre, sempre cura. Ah, se você acha que você precisa de libertação, busque a libertação. Se você vê que existem histórias repetidas na sua casa, na sua família, não aceite. Não aceite. Você tem o poder de ligar aqui na terra uma oração e Deus vai estar ligando no céu. Né? A gente profetizava muito, né? Profetiza a libertação, profetiza a cura, né, mãe? Amém, verdade, verdade. E, na verdade, sempre a gente está revisitando tudo e orando, né? Porque Deus, ele sempre vai trazendo um novo dele. Mas hoje, assim, graças a Deus, e Deus, ele é tremendo. Por quê? Porque ninguém mais repete história que a minha mãe viveu, que algumas tias minhas viveram, né? A gente não tem repetido histórias. Por quê? Porque a gente entende que a partir de Jesus nós vamos viver uma nova história e uma nova vida. E é isso que eu quero profetizar para as famílias. Creia, Deus ele está entrando com providência na sua casa. Amém. Assim como minha mãe declarou aqui que ela só teve bênção e realmente, né? Por conta dessas declarações, ela vê isso hoje, mesmo que antes ela não via. Faça a mesma coisa com seus filhos. Faça isso, começa a profetizar bênção sobre a vida deles. Ah, mas eu estou olhando tudo estranho. Não tem problema, profetiza. Né? Profetiza. O vale pode estar seco, os ossos secos, tudo ali, ó, sem solução. Mas para Deus, nada, mas nada, nada é impossível. E Ele pode fazer tudo novo. Basta que você creia. A oração de uma mãe tem muito poder, porque ninguém ama mais que uma mãe. Eu quero profetizar também que os filhos, o coração dos filhos irão se inclinar para os pais. Se você é filho e está escutando essa live, eu te peço, em nome de Jesus, honre seus pais, abrace, beije, né? Lá em casa, os filhos não é muito, os netos não, é uma meladeira, mas os filhos não eram muito disso, né? De abraçar e beijar. A gente diz que os netos são mais privilegiados, porque minha mãe deu muito amor, mas era muito pegajosa, não era muito pegajosa, não. Mas quando eu entendi... Era muito corrido, né? A correria era grande. Mas, nossa, né? Então, de vocês, eu vivi junto, né? Era muita brincadeira, muitos jogos, muito tudo. A gente era filmes, tudo a gente fazia juntos. Foi muito bom. Mas beijo e abraço não era muito, não. Aí, quando eu comecei a falar, meu Deus... Não era não, mas quando eu comecei a entender que eu tinha que honrar, que eu tinha que fazer, não teve barreiras, né? Eu pegava no meio da rua, abraçava, beijava, né, mãe? Eu para com isso. Para com isso, menina, para com isso, menina. Mas veja, se eu não tivesse rompido isso, até hoje eu não teria feito isso. Então, assim, gente, para de barreiras. Vai lá, abraça mesmo, beija mesmo, porque o tempo aí tá ruim demais, né? Os dias são maus e a gente tem que amar. As coisas vão mudando, né? Porque a pessoa foi criada sem abraço, sem essas coisas, né? Aí tem aquela resistência, mas Deus vai mudando. Mudou tanto que os netos, meu Deus do céu, vivem em cima dela, né? Assim, uma coisa tremenda. Mas o mais importante de tudo isso, que eu queria deixar bem consignado aqui, é que mãe, filho,
marido, esposa, você é responsável pela sua casa em oração, viu? Mãe, vê só, a gente já está esgotando nosso tempo aqui na live, só tem 22 segundos. Mas como a gente precisa orar, não tem como não orar. Eu vou finalizar essa, inicio a outra só para orar, tá, gente? Porque foi tão bom, foi tão proveitoso que passou bem rápido. E eu louvo a Deus pela vida